Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nossa conversa vai continuar agora nesse segundo bloco com o professor sociólogo Israel Souza. Nós estamos falando a respeito da pesquisa FIEAC Data Control. Fazendo aqui, abrindo um parênteses, sabemos que uma pesquisa com mais de um ano de antecedência não espelha o resultado que vai acontecer nas urnas na próxima eleição. Sabemos disso. Agora, o que se está falando é a respeito do retrato de um instante, fazendo reflexões a respeito desse momento. Que há validade, ou não? Já incomodou que só essa pesquisa aqui? Para uns comemoraram, né? Para o governo, meu Deus, o que se recebeu de WhatsApp de assessores mostrando Gladson assim, Gladson assado. Era uma espécie... Você falou que ele não se apresenta como candidato, professor, mas, meu Deus do céu, impressionante como todos os produtos que circulam, feitos por assessores, divulgados por assessores, Gladson é o grande candidato, é o grande nome, né? Agora, ficou uma pergunta em aberto, professor, da questão da participação feminina na disputa para o Senado. Me parece que não é uma participação genuína, autêntica. Elas respondem a interesses e a figuras, a personagens já muito carimbadas aqui na nossa região. Queria que o senhor fizesse uma reflexão a respeito disso. E o nome de Alan Rick, afinal de contas, Alan Rick, no seu entendimento, está mais capitalizado que o deputado federal Flaviano Melo? MDB parece que tem mais capilaridade. Que avaliação que o senhor faz? Bem, em primeiro lugar, é fato que as mulheres vêm ganhando protagonismo e lutando por isso nas últimas décadas. Têm ocupado o espaço, expressado sua voz, seus interesses, não coloco isso em questão. Mas também é fato que a conquista delas, que foi a cota para a candidatura, também é utilizada de modo oportunista. Alguns partidos, inclusive, abrem essas vagas, mas sem investirem efetivamente nelas. É muito mais para cumprir uma obrigação. E aí a gente percebe alguns recorrendo à temática do feminismo, do espaço que a mulher merece. De fato é isso, mas apenas para conquistar mais espaço. E isso se deve também ao fato de que uma pesquisa, uma vez repercutindo, não é um olhar de fora da política e das relações partidárias. Porque dependendo de como o seu resultado repercute, ela acaba favorecendo uns candidatos e prejudicando, por assim dizer, outros. Não é que quem esteja fazendo a pesquisa tenha isso em mente, mas, como você bem disse, os assessores, as pessoas que apoiam Gladys Camerim ficaram polvorosos com esse resultado, porque, num certo sentido, afirma aqueles que eles escolhem como o sujeito que haverá de fazer a disputa. Por outro lado, os que reclamam de seu nome não constar é aqueles que queriam aparecer na foto e desde já ter alguma projeção. Ao analisar a relação entre as candidaturas de Alan Rick e Flaviano Melo, além das figuras, é realmente necessário considerar o partido. Quanto a isso, o MDB ainda tem uma força que as forças que gravitam em torno do deputado Alan Rick não têm. Obviamente que, uma vez lançada a candidatura, se ela não decolar, pode ser que Alan Rick ganhe mais espaço. Até lá, porém, a estrutura partidária, o tempo de TV e outras coisas contam muito. Deixa eu aproveitar falando em partido e as mudanças na legislação eleitoral. O que o senhor acha que o impacto disso na próxima eleição? Aqui, especificamente, nós temos apenas uma orientação mais conservadora. Ela não haverá de alterar substancialmente as relações entre os partidos, porque, afinal de contas, os que fizeram essa proposição, essa postura, foi para que elas mantivessem o cenário do jeito que está. Diria que, mais do que nessa eleição, o resultado dela vai se sentir mais para frente, porque a tendência é fazer um congelamento e os partidos novos, pequenos ainda, terão muito mais dificuldades. Bom, professor, na sua avaliação, o eleitor acreano
ele vai ficar entre 6 e meia dúzia? Entre Gladson Cameli e Sérgio Petecão, entendendo que o nome de Jorge Viana vem mesmo, é para o Senado e não ao governo? Afinal de contas, que diferença fundamental há entre Gladson Cameli e Sérgio Petecão? Olha, é importante saber assim como que o grupo que no momento apoia Jorge Viana haverá de tomar essa decisão, porque aí eles vão poder trabalhar melhor o seu nome e poder oferecê-lo com mais certeza num campo certo. Por ora, alguns apontam a saída para o Senado, mas outros trabalham com a proposta de que ele possa sair para o governo. Então, nós temos que esperar esta decisão. Se outras pesquisas confirmarem essa, eles haverão de fazer uma opção pragmática. Vão tentar algo que seja mais certo. Bem, quanto à disputa entre Gladson e Petecão, eu não diria mais do mesmo. Eu diria que, em termos ideológicos, a gente tem poucas mudanças. Mas na condução das coisas públicas, eu sentiria uma diferença que não é de se jogar fora. Me parece que Gladson tem uma orientação mais racional, menos paternalista, e Petecão tem um perfil mais solto, porque, afinal de contas, até agora, ele tem cuidado muito mais de sua figura do que de projetos ou coisa que o valha. É difícil vincular Petecão a um projeto definido, coisa que a gente já consegue fazer com Gladson Cameli. E isso diz muito. O senhor consegue vislumbrar um projeto político em Gladson? Isso? Eu diria muito mais o fato de ele ter se cercado de algumas pessoas que dão alguma orientação. Se a gente pegar, assim, Petecão, nós não temos uma bandeira dele. Nenhuma. E já com Gladson, ele conseguiu navegar relativamente bem, a pesquisa tem mostrado isso, relativamente bem da condução do Estado diante da pandemia, por exemplo. Por isso que digo que, mesmo vinculado a Bolsonaro, ele conseguiu ter uma orientação mais precisa. Quanto a este ponto, porque, afinal de contas, o governo dele não conseguiu mostrar trabalho em outras frentes, porque imediatamente veio a pandemia. Além daqueles problemas que ele teve com esses outros grupos que giravam em torno dele, como o do Márcio Bittar e também do vice-governador dele. Então, para mim, ele tem uma orientação que me parece mais cristalina, consegue dar a ele uma identidade. Você sabe o que ele está fazendo e pode ter uma esperança de que ele consiga isso e até melhorar mais para frente. Petecão, como disse, ele é muito voltado segundo o cenário. E aí também tem seus vínculos com esse grupo bolsonarista. Bem, o que ele haverá de fazer? Se até aqui ele só cuidou dele, só dos mandatos dele, que projeto que ele tem para o governo? Agora, professor, o Petecão, o senador Petecão, pelo menos até o momento, o grande aliado que ele apresenta é o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. E o ex-prefeito Wagner Salles está por ali, sem se definir muito bem, esperando as coisas acontecerem da mesma forma como Flaviano Melo, esperando a corda ver em que rumo que o rio vai levar as coisas. Agora, se ficar desta forma, qual a possibilidade de Petecão ampliar apoios? Ela vai ser pouca, porque sempre quem tem o Estado, quem sempre está à frente do Estado, tem muito mais possibilidades de negociação. A Frente Popular do Acre fez isso por 2 décadas com muito maestria, tendo se dilapidado essa força dela apenas nos últimos anos. Por ora, eu diria que Gladson Cameli, além da validação de sua figura através dessa pesquisa, ele ainda conta com os cargos e com as políticas que tem sempre dado bastante resultado, né? Afinal de contas, aqui no Juruá, as últimas eleições referendaram uma força política que foi contrária a essas oligarquias daqui. E isso dará mais flexibilidade na composição das forças aqui. Para mim, isso é uma vantagem em relação a Gladson, viu? Porque muito dificilmente nós teremos
uma opção de trabalhar com o petecão vindo aqui de Cruzeiro do Sul, pelo menos. Agora, a prefeitura daqui. O senhor há de concordar comigo que se Gladson, porque ele é o homem mais poderoso da política regional, não tem? Ele é governador do estado, poder não lhe falta. Agora, liderança já é uma outra conversa. Você há de convir comigo, professor, que essa vaga para o Senado, se a liderança de Gladson fosse algo mais fortalecida, essa vaga, Jorge Viana nem pleitearia, dada a conjuntura de forças políticas que apoiam Gladson Cameli, né? Eu acho que esse é um ponto em que Gladson está pecando. As alianças que ele tem feito, sobretudo com o grupo do Vale do Acre, acabou se estilhaçando. Ele está no momento confiando muito em sua figura, mas ele está deixando de lado essas disputas que são extremamente importantes, porque Jorge Viana não tem um vínculo muito forte com ele, e os outros que estão concorrendo também estão em disputa. Então, esse ponto ele tem que observar com bastante cuidado, porque, caso contrário, ele haverá de se fragilizar. Professor, para finalizar a nossa conversa sobre essa pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro, o desempenho dele na sua leitura, lhe surpreendeu? Porque o presidente Jair Bolsonaro tinha uma aceitação aqui em Rio Branco, por exemplo, de cada 10 eleitores, 8 votaram nele. Me parece que essa pesquisa aponta um outro cenário. A que se deve isso na sua avaliação? A disputa também deve considerar quem está no páreo com ele. Por certo que o fato da pandemia e agora dos últimos escândalos de denúncia de corrupção estarem aparecendo, hoje apareceu mais outros tantos, chamando a atenção para o passado dele, que depois acabou se perpetuando nos mandatos de seu filho, aquilo que chamam de rachadinha, mas na verdade é peculiar, acabou manchando a figura dele. Por isso ele caiu. Mas não caiu ainda como caiu em outras regiões e em outros estados. Significa dizer que a figura dele aqui permanece resistente no Acre. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que aquele que concorre com ele também sempre teve dificuldade. No Acre foi Lula. Lula tinha bastante dificuldades. E, conversando com quem vive as políticas nos bastidores, ele sempre cobrava um empenho mais forte da Frente Popular do Acre na defesa de sua figura aqui. Então, eu diria que Bolsonaro não caiu tanto em razão de seu adversário maior, que é Lula aqui, também não gozar de muita popularidade. Ele sempre teve muita resistência. Se fosse outra figura com maior projeção, a figura de Bolsonaro estaria muito mais prejudicada aqui. Ciro aparece com alguma força, mas agora também que eles estão engatinhando, agora que eles estão fazendo uma articulação aqui. Eu diria, então, que Bolsonaro tem sorte pelo fato de Lula contar com muita resistência em nosso estado. O eleitor acreano, no que se refere a essas avaliações do cenário nacional, né? O eleitor acreano sempre foi assim, um perfil mais conservador, assim, né? Ele nunca foi uma figura que fechou com candidatos de esquerda mesmo. Algumas performances aqui colocou governadores da Frente Popular em situação constrangedora. Sim, de fato. Essa foi uma oportunidade que a Frente Popular do Acre perdeu, porque Jorge Viana conseguiu sair de seus mandatos com a popularidade muito lá em cima. Infelizmente, em vez de aproveitar essa projeção e a força que ele tinha, tanto na sociedade política quanto na sociedade civil, para uma educação política, o vínculo que eles escolheram manter com os eleitores foi um vínculo muito paternalista e muito personalista, e não de valores, e não de propaganda, e não de bandeira. Daí, então, quando a figura perde sua força, ela perde o contato, ela perde o vínculo com esses eleitores. E aí o Acre, que de vez em quando manifesta uma tendência mais progressista, acaba recuando, e nesse caso agora ele recuou e recuou bastante. Mas isso não foi a ausência de um partido progressista com força, nem de um candidato. Foi que eles fizeram uma opção, e essa opção deu no que deu e agora repercute desfavoravelmente para eles. Professor Israel,
muito obrigado pela sua participação, nosso tempo acabou. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Estou à disposição para outras reflexões em conjunto dessa. Agradeço o espaço, desejo a todos uma boa tarde. Cuidem-se e cuidem daqueles que vocês amam. Muito obrigado, professor. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.